noite, Recap! Como vocês estão? Gente, peraí, esse celular escupentosa. É difícil, galera, desculpa. E aí, gente, vocês estão gostando do nosso, como que fala? Esquenta pra conferência? Isso aí. Gente, hoje eu tô aqui pra falar... meu nome é Júlia, tenho 15 anos. E hoje eu tô aqui pra falar algo que o Senhor vem tocando no meu coração pra falar com vocês. Mas antes eu quero agradecer aos nossos pastores, pastor Eduardo e pastora Priscila, por tudo que eles fazem por nós aqui na Reino. Quero agradecer aos nossos líderes, que eu não sei onde eles estão, o Gu e a Lari. É uma honra poder estar aqui, é uma gratidão imensa por essa oportunidade e por tudo que eles fazem aqui no Recap. Quem frequenta aqui a Reino, gente, sabe que o nosso pastor recentemente recebeu uma palavra onde nós vamos viver um tempo de aceleramento, de aceleração. E é justamente isso que nós estamos tendo um esquenta. E... para quem não sabe o que é esse tempo de aceleramento, de aceleração, aquilo que a gente deveria viver daqui 30 anos, nós vamos viver agora. Tanto que nós vamos ter a nossa 2055 Conference, que serão 3 dias extraordinários, que no decorrer aqui da reunião, eles vão falar mais um pouquinho para você. E quando o pastor recebeu essa palavra de aceleramento, de aceleração, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu pensei, tá, beleza, aceleramento. Qual pode ser o meu primeiro passo para o aceleramento? O que eu posso fazer para a minha vida acelerar? E eu comecei a orar, falei muito com Deus. E Deus me lembrou de um versículo que eu já havia lido. Lá em Mateus 4, 18. Olha aí. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Pode passar. Então Jesus lhes disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homem. Pode passar? No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Pode deixar no outro, não tem problema. Aqui nesse versículo a gente entende que Pedro e André tinham como única fonte de renda a pesca, certo? E mesmo assim, eles confiaram na palavra do Senhor e seguiram ele, deixando para trás a sua única fonte de renda. A gente pode pensar também em outro discípulo, Mateus. Mateus, para quem não sabe, era um cobrador de impostos, muito rico. Ele era judeu, mas trabalhava para os romanos. E ele não acreditava muito nos milagres de Jesus. Até que um dia ele vivenciou um. E nesse milagre, Jesus o chamou para que ele fosse um de seus discípulos. E ele deixou tudo. Deixou todas as suas riquezas e tudo que ele havia conquistado. Agora eu posso dizer para vocês, qual que é a semelhança nesses dois? Que eu falei, de Pedro e de Mateus. Quando Jesus chamou eles, eles não hesitaram. Eles não pensaram. Eles largaram tudo que eles tinham para viver o maior aceleramento da vida deles. Eles viveram milagres, escutaram parábolas, tanto que, após a ressurreição de Cristo, Pedro virou sim um pescador de homens e ele pregou em todos os lugares que ele podia. Então, para mim, se isso é para vocês, se não for aceleramento, não sei o que é, tá, gente? Porque assim, eles viveram um tempo de aceleramento nessa caminhada com Cristo gigantesco. E através dessa palavra que Deus me mostrou, pensei, tá, Deus... Eles passaram por esse tempo de aceleramento, renunciaram o que era mais importante para eles. Então eu tenho que renunciar para eu conseguir passar por esse aceleramento? O que eu tenho que fazer? Qual pode ser o meu primeiro passo? Esse é o meu primeiro passo? E ele me mostrou que esse é o meu primeiro passo. A renúncia deles, quando Pedro deixou tudo que ele tinha, a única fonte de riqueza, o único jeito dele levar dinheiro para dentro de casa para seguir Jesus, foi uma renúncia. Quando Mateus deixou todas as suas conquistas para trás para seguir Jesus, foi uma renúncia. E quando Deus falou comigo que essa renúncia era o que ia me fazer acelerar, eu pensei, Deus, mas nós jovens vivemos em um tempo completamente diferente da Bíblia. Nós hoje temos internet, nós temos o celular. Ali eles deixaram a pesca. Eu não pesco? Eu vou deixar a pesca para trás? Mateus deixou suas riquezas. Eu vou deixar minha casa? E quando Deus falou para mim que não era assim. A renúncia sim é o primeiro passo para o aceleramento. Mas a renúncia para nós, ela vai acontecer diariamente. A renúncia ela vai acontecer diariamente quando às vezes num dia um seu colega vem e discute com você. E você simplesmente não discute com ele. Você só pensa, não, ele deve estar num dia mau. Foi uma renúncia que você fez. A renúncia acontece quando num dia você quer lá xingar um amigo porque ele brigou com você. Mas você não xinga ele, porque isso não é mais seu. Quando eu entrei aqui na Reino,
eu tinha 14 anos. E, gente, se vocês pensarem na pessoa que mais não gostava de igreja, era eu. Gente, sim, é até estranho eu falar, porque eu tô aqui no palco pregando para vocês. Mas eu odiava a igreja. Eu não gostava de louvor, eu não gostava de nada desse meio. E eu vim aqui um dia no recap, porque um pessoal que eu gostava vinha, eu pensei, quer saber, vou vir também. Vai que dá certo, né? Aí eu vim aqui um dia no recap, comecei a frequentar mais vezes, comecei a gostar. E eu vi o pessoal falando tão apaixonado de Cristo, com tanta vontade, com fervor. Eu pensava, meu Deus, como que eu vou falar assim? Eu não tenho nem proximidade com Cristo, eu já fiz tanta coisa errada. Não tem como eu estar num palco pregando sobre Jesus Cristo. Gente, é engraçado, né? Agora eu tô aqui falando para vocês. Mas enfim, e eu pensava isso. Até que, a partir de um tempo que eu comecei a frequentar aqui, eu comecei a pesquisar mais. Comecei a pesquisar sobre a Bíblia, pesquisei sobre devocional, até que um dia eu comecei a fazer um devocional. Comprei minha Bíblia, comecei a fazer. Mas eu pensava, Deus, do que vale eu estar lá na igreja, louvando, eu estar aqui fazendo meu devocional, mas mesmo assim eu continuo fazendo todas aquelas erradas quando eu estou fora da igreja? Mas mesmo assim eu continuo falando mal dos outros, mas mesmo assim eu continuo xingando. Isso não vai me deixar próxima de ti, Pai. O que eu faço? Até que Deus me mostrou a renúncia. E eu não tinha a mínima ideia do que era. E Deus me mostrou a renúncia quando eu fiquei mais próxima dele. Ele me mostrou que aquelas coisas não pertenciam mais a mim. É difícil, é duro, é até difícil de falar. Mas quando você se aproxima de Cristo, Ele te mostra que certas coisas não são mais suas. Porque aquilo era do seu antigo eu. Então Cristo me mostrou, esse hábito não é mais seu. Essa pessoa que está aí do seu lado não é mais sua. Os relacionamentos que você tem não são mais seus. Eu pensei, poxa, e agora? Como que eu vou deixar tudo para trás? Meu Deus do céu, eu não consigo. Mas Deus me deixou forte. Quando vocês forem renunciar, Deus vai estar com vocês. Jesus Cristo, gente, vocês não estão entendendo. Jesus Cristo vai estar lá com vocês. Vai fazer de você cada vez mais forte. Porque o que Jesus Cristo quer? A partir da renúncia, Ele vai te deixar mais próximo dEle. Cada vez mais próximo dEle, você vai estar mais semelhante dEle. E a sua semelhança vai fazer com que você acelere. Vocês não pegaram? A renúncia vai te deixar mais próxima dEle. A proximidade a Cristo vai te deixar mais semelhante a Ele e você vai decolar. Pode pôr outro versículo para mim? Lucas 9, 23, por favor. Ai, cansei um pouquinho. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu não preciso nem falar muito. Vocês entenderam o que eu quis falar. Ai, meu Deus, estão pedindo para eu sorrir. Obrigada. Vocês conseguiram entender a palavra? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que a gente tem que fazer primeiro para seguir Ele? Oi? Eu achei que eu tinha já falado errado. Você deve se negar diariamente. E eu não digo de você, sei lá, parar de gostar de si mesmo, tirar todo o amor próprio que você tem, toda a autoestima. Não. Mas sabe aquela pessoa que no começo da sua caminhada com Cristo gostava de falar palavrão, gostava de ouvir funk, gostava de andar com aquelas pessoas que não pertenciam a você? Essa é a pessoa que você deve negar. Essa é a pessoa que você não deve aceitar andar mais com você. É forte, é forte. Isso aconteceu comigo. Teve uma hora que eu percebi que, tipo assim, não adianta eu querer pegar coisas para preencher o meu vazio, sendo que Cristo estava lá olhando para mim falando assim, você está fazendo errado. Eu que vou preencher o seu vazio. Eu tô aqui disposto a ti. E no momento que eu me vi totalmente enfraquecida, totalmente sem ninguém do meu lado, sem amigos, sem nenhum relacionamento, eu olhei para Deus e falei, é você? Eu estou disposta a caminhar contigo, Pai. Porque eu vou me negar todo santo dia, porque a renúncia ela é diária.
Como eu já havia falado, a renúncia, ela é diária. E essa renúncia diariamente vai te deixar semelhante a Cristo, para que um dia você reconheça que você deve amar o seu próximo. Que um dia você reconheça que você deve perdoar aquela pessoa que você não consegue. E essa proximidade vai deixar você tão semelhante a Cristo que as pessoas vão olhar para você e vão falar: você é cheia da vida de Cristo. Eu vejo Deus em você. A vida dele é tão linda, olha isso, ele é apaixonado por Cristo. E você vai decolar. Eu vejo aqui pessoas que possuem a dificuldade de renunciar. Todo mundo tem essa dificuldade. Porque nós crescemos com... Nós somos humanos. A nossa carne sente vontade. Sente vontade de ter amigos legais, de participar de festinhas, de ouvir músicas erradas. A nossa carne sente esse desejo. Mas esse desejo não é seu, porque você é filho e filha de Deus. Deus está ali te esperando para ver que você renuncie às suas coisas mais difíceis. Porque é nesse momento que você vai estar fragilizada. Depois de você ter perdido tudo. Perdido entre aspas, né? Mas quando você perde tudo, Deus vai olhar para você e falar assim: agora você é só minha. Agora eu vou fazer de você a maior pregadora do mundo. A maior cantora de louvor do mundo. E eu digo isso a todos. E nós não devemos fazer a renúncia esperando a recompensa. A recompensa de decolar, a recompensa de acelerar. Não. Quando nós fazemos a renúncia, nós devemos pensar: esse é o mínimo que eu posso fazer para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz por você. Ele te perdoou de todos os seus pecados. Então, quando nós renunciamos, quando você para de cantar certas músicas, quando você para de falar certas palavras que não são mais suas, é o mínimo que você pode fazer. Por mais difícil que seja falar isso e fazer isso, é o mínimo que nós podemos fazer. Como seres humanos, como pecadores. Mas quando nós reconhecemos que nós fazemos isso pelo amor de Cristo, por tudo que Deus fez por nós, por entregar o seu Filho na cruz, nós aceleramos. Vocês não estão entendendo? Deus enviou o seu Filho para que Ele morresse na cruz por nós. E a nossa renúncia é o mínimo que nós podemos fazer. Mas é o que vai nos fazer decolar. É o que vai fazer com que a gente esteja aqui nesse palco pregando. Que nós estejamos fazendo viagens missionárias pregando. E eu vejo muitos adolescentes aqui fazendo viagens missionárias pregando. Eu vejo adolescentes capazes de passar pela renúncia e viver toda a vida que Cristo planejou para elas. Porque é difícil. É complicado, gente. Eu falo isso, eu tenho 1 ano só de cristã. E eu já passei por uns bons bocados. Mas no momento que eu aprendi que eu tinha que renunciar, aquelas pessoas que falavam nas minhas costas, aquela pessoa que me afastava de Deus, Deus me trouxe para esse palco. Que eu jamais imaginaria que eu estaria aqui. Gente, eu falei para vocês, eu odiava igreja. Eu odiava louvor. Não tem por que eu estar aqui. A não ser, Deus imaginou e planejou tudo isso. Planejou de eu estar contando isso para vocês e agora vocês serem capazes de fazer isso. Porque o processo é difícil, a renúncia é complicada, mas eu quero que possa ser leve para vocês. Lembrem-se, vocês estão fazendo isso pelo homem que morreu na cruz por vocês. Pelo homem que ama vocês mais que tudo. Pelo homem que criou vocês. Vocês entenderam? Primeiro nós renunciamos. E lembrem-se, não é deixar a casa, não é largar a pesca, não é nada disso. Nós renunciamos àquelas coisas que são difíceis, mas nós renunciamos. Porque a renúncia vai te deixar próxima e semelhante a Cristo, certo? E essa semelhança vai te fazer o quê? Acelerar. Isso aí. Essa semelhança e essa proximidade vai te fazer acelerar e decolar. E um dia, eu vejo adolescentes cantando nesse palco, pregando nesse palco, em palcos em todo o mundo. Porque é isso que a renúncia vai levar vocês. Lembrem-se, não é uma obrigação, vocês não devem pensar que vocês devem fazer a renúncia esperando
porque eu quero acelerar. Não. Renuncie pelo Pai de vocês que está lá no céu, guiando vocês, que já tem a vida de vocês planejada. É por Ele que você faz isso. E eu deixo vocês com essa palavra, gente. Eu agradeço demais.